Aos 17, fez uma promessa impossível: casar com o CEO milionário. 8 anos depois, o destino a colocou frente a frente com ele, mas de um jeito que ninguém esperava. O salão do Hotel Copacabana Palace estava repleto de pessoas elegantes, todas vestidas com suas melhores roupas para o evento beneficente da Fundação Esperança. Marina Santos, aos 17 anos, se sentia completamente deslocada naquele ambiente sofisticado do Rio de Janeiro. O vestido azul marinho que sua mãe havia comprado especialmente para a ocasião parecia simples demais, perto dos vestidos de grife que circulavam pelo salão. "Marina, pare de puxar a barra do vestido", sussurrou sua tia Cláudia, que trabalhava como assistente social na fundação e havia conseguido convites para Marina e sua mãe. "Você está linda, querida. Aproveite essa oportunidade de conhecer pessoas importantes." Marina assentiu nervosamente, ajeitando os cachos castanhos que insistiam em escapar do penteado simples que havia feito. Ela estava ali por insistência da família, que acreditava que exposição a esse tipo de ambiente poderia abrir portas para seu futuro. Vinda de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, tudo aquilo parecia um mundo distante da sua realidade de filha de professora e mecânico. Foi então que ela o viu. Gabriel Almeida estava perto da janela que dava vista para a praia, conversando com um grupo de empresários. Aos 25 anos, ele já era conhecido por liderar a expansão da Almeida Incorporações, uma das maiores construtoras do país, fundada pelo pai. Tinha cabelos escuros bem penteados, olhos castanhos penetrantes e uma postura confiante que chamava a atenção mesmo em meio àquela multidão de pessoas importantes. Marina o reconheceu imediatamente das revistas de negócios que costumava folhear na biblioteca da escola. Gabriel Almeida era considerado um dos jovens empresários mais promissores do Brasil, herdeiro de um império que construía arranha-céus em todo o país. "Quem é aquele homem ali?" perguntou discretamente a tia, apontando na direção de Gabriel. "Gabriel Almeida, o filho do dono da construtora. Dizem que ele é um gênio dos negócios, mas também que é muito exigente e focado no trabalho." "Por quê?" Marina não respondeu. Algo naquele momento a fez se sentir estranhamente conectada àquele desconhecido. Talvez fosse a forma como ele gesticulava enquanto falava sobre arquitetura sustentável. Ela conseguia ouvir fragmentos da conversa, ou talvez fosse apenas a primeira vez que ela via alguém falar com tanta paixão sobre construir coisas que durassem gerações. Durante toda a noite, Marina observou Gabriel de longe. Notou como ele cumprimentava cada pessoa com atenção genuína, como seus olhos brilhavam quando falava sobre projetos inovadores, como ele parecia carregar o peso de grandes responsabilidades nos ombros jovens. Quando o evento estava terminando, Marina tomou uma decisão impulsiva. Aproximou-se do pequeno grupo onde Gabriel ainda conversava, fingindo interesse nas obras de arte expostas na parede próxima. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Gabriel sorriu educadamente, como fazia com todos os presentes, mas logo voltou sua atenção para a conversa sobre fusões empresariais. Naquela noite, no quarto de hotel simples onde ficara com a mãe, Marina escreveu em seu diário uma promessa que parecia absurda para uma garota de 17 anos. "Um dia eu vou me casar com Gabriel Almeida. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que nossos destinos estão conectados. Vou me tornar alguém digna dele." Sua mãe achou a declaração uma bobagem romântica de adolescente. Sua tia riu carinhosamente, dizendo que sonhar não custava nada. Mas Marina guardou aquela promessa como um segredo no coração, deixando que ela se tornasse a força motriz de todos os seus sonhos e ambições. A chuva de março batia forte contra as janelas do pequeno escritório de arquitetura em Belo Horizonte. Marina Santos, agora com 25 anos, terminava de revisar os últimos detalhes de um projeto residencial quando seu celular tocou. Do outro lado da linha, a voz animada de Fernanda, sua sócia e melhor amiga desde a faculdade, mal conseguia conter a ansiedade. "Marina, você não vai acreditar. Lembra daquele portfólio que enviamos para a Almeida Incorporações? Eles ligaram." Marina quase deixou o lápis cair. Durante os últimos 8 anos, ela havia se dedicado incansavelmente aos estudos e ao trabalho. Formou-se em arquitetura com distinção na UFMG, fez especialização em arquitetura sustentável
e nos últimos 3 anos havia construído uma reputação sólida em Minas Gerais, projetando edifícios residenciais inovadores e ecológicos. O que eles disseram? Perguntou, tentando manter a voz calma. Querem marcar uma reunião para discutir a renovação completa da sede deles em São Paulo. Marina, é um projeto de 50 milhões de reais. Se conseguirmos isso, nossa empresa vai para outro patamar. Marina fechou os olhos, sentindo uma mistura de excitação e nervosismo. A Almeida Incorporações. O nome que havia ecoado em seus pensamentos durante todos esses anos, sempre como um objetivo distante, quase inalcançável. Quando é a reunião? Perguntou, já sabendo que aceitaria independentemente de qualquer coisa. Semana que vem, quinta-feira, em São Paulo. Eles querem ver nossa proposta para transformar o edifício deles no primeiro arranha-céu neutro em carbono do Brasil. Após desligar o telefone, Marina caminhou até a janela de seu escritório. A chuva havia diminuído e ela podia ver a silhueta das montanhas ao longe. Em uma gaveta trancada de sua mesa, guardava ainda o diário onde havia escrito aquela promessa impossível 8 anos atrás. Nos primeiros anos após o evento beneficente, Marina havia pesquisado tudo sobre Gabriel Almeida. Sabia que ele havia assumido a presidência da empresa aos 28 anos, que havia expandido os negócios para energia renovável e construção sustentável, que raramente aparecia em eventos sociais e que, segundo as revistas, nunca havia se casado. Ainda não desistiu daquele sonho maluco, não é? Perguntou Fernanda entrando no escritório e notando o olhar distante da amiga. Marina sorriu. Durante a faculdade havia contado para Fernanda sobre o encontro no Rio e sobre a promessa que fizera. Fernanda sempre a apoiava, mas também a lembrava de manter os pés no chão. Não é sobre o sonho, Fer, é sobre a oportunidade profissional da nossa vida, respondeu Marina. Mas ambas sabiam que havia mais do que isso envolvido. Você acha que ele vai se lembrar de você? Claro que não. Eu era apenas uma adolescente perdida em um evento cheio de gente importante. Mas agora, Marina olhou para os diplomas na parede, para os projetos espalhados sobre sua mesa, para tudo o que havia construído com determinação e trabalho duro. Agora eu sou uma arquiteta competente. Conquistei esse lugar por mérito próprio. Naquela noite, Marina ligou para sua mãe em Minas Gerais para contar sobre a oportunidade. Minha filha, estou tão orgulhosa de você. Lembra quando voltamos daquele evento no Rio e você escreveu no diário que ia se casar com aquele empresário? Eu pensei que fosse coisa de criança, mas olha só onde você chegou. Mãe, isso não tem nada a ver com aquilo. É trabalho. Claro, querida, trabalho, disse a mãe com um tom que deixava claro que não acreditava completamente nisso. Depois de desligar, Marina abriu a gaveta e pegou o diário antigo. As páginas amareladas guardavam os sonhos de uma garota de 17 anos que havia prometido algo impossível. Agora, 8 anos depois, ela estava prestes a encontrar Gabriel Almeida novamente, não como uma adolescente sonhadora, mas como uma profissional competente que havia conquistado seu espaço no mundo. Enquanto preparava uma apresentação que poderia mudar sua vida, Marina se perguntava se o destino realmente existia ou se ela havia criado sua própria sorte através de anos de trabalho dedicado. De qualquer forma, quinta-feira ela descobriria se algumas promessas do coração eram realmente possíveis de se cumprir. A sede da Almeida Incorporações se erguia imponente na Avenida Faria Lima, seus 35 andares de vidro e aço refletindo o céu nublado de São Paulo na manhã de quinta-feira. Marina parou na calçada, em frente ao edifício, segurando firmemente sua pasta de couro com a proposta que havia trabalhado incansavelmente durante a semana toda. Respira, Marina. Você consegue, murmurou para si mesma, ajeitando o blazer azul marinho que havia escolhido cuidadosamente para a ocasião. Era elegante, mas não chamativo, exatamente a imagem que queria projetar. Profissional, competente, confiável. O lobby do edifício era uma obra de arte em si. Mármore travertino cobrindo as paredes, uma fonte de água no centro e painéis de madeira sustentável que criavam um ambiente acolhedor apesar da grandiosidade. Marina não pôde deixar de admirar os detalhes arquitetônicos enquanto se dirigia à recepção. Bom dia, tenho reunião marcada com o Sr. Gabriel Almeida às 10h30.
Marina Santos, da Santos em Ferreira Arquitetura. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, conferiu a agenda e sorriu. Claro, senhora Santos. O senhor Almeida a aguarda na sala de reuniões do 32º andar. A senhora Beatriz, assistente executiva dele, virá buscá-la em alguns minutos. Marina assentiu e foi se sentar na área de espera tentando acalmar os nervos. Não era apenas sobre os nervos profissionais de uma apresentação importante. Era sobre ver novamente o homem que havia inconscientemente guiado tantas de suas decisões ao longo dos últimos 8 anos. Senhora Santos, uma mulher jovem, provavelmente uns 30 anos, aproximou-se com um sorriso profissional. Sou Beatriz, assistente do Sr. Gabriel. Ele está ansioso para ver sua proposta. Enquanto subiam no elevador, Beatriz fez uma conversa casual. O Sr. Gabriel ficou muito impressionado com o portfólio de vocês, especialmente o projeto do edifício residencial em Belo Horizonte, o que conseguiu certificação LEED Platina. É exatamente o tipo de inovação que ele está buscando para a renovação da nossa sede. Fico feliz em saber. Arquitetura sustentável é uma paixão nossa, respondeu Marina, grata pela distração que a conversa proporcionava. O 30º andar tinha uma vista espetacular da cidade. Através dos vidros das paredes, Marina podia ver São Paulo se estendendo até o horizonte, uma selva de concreto que pulsava com vida e energia. Beatriz a conduziu por um corredor com obras de arte de artistas brasileiros até chegarem a uma sala de reuniões espaçosa. O Sr. Gabriel chegará em alguns minutos. Posso oferecer café, água, alguma coisa? Um café seria ótimo. Obrigada. Sozinha na sala, Marina organizou seus materiais sobre a mesa de vidro. A proposta estava impressa em papel de alta qualidade, com renders 3D detalhados de como seria o edifício renovado. Havia passado noites acordada refinando cada detalhe, desde os painéis solares integrados à fachada, até o sistema de captação de água da chuva que seria implementado. Foi então que ouviu passos no corredor. Sua pulsação acelerou involuntariamente. A porta se abriu e Gabriel Almeida entrou na sala. Aos 33 anos, ele havia mantido a postura confiante que Marina lembrava, mas agora havia uma maturidade em seus movimentos, uma presença que comandava respeito sem precisar de ostentação. Ainda tinha os cabelos escuros, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas que só aumentavam seu charme. Vestia um terno cinza escuro perfeitamente cortado e uma gravata azul discreta. Senhora Santos, é um prazer conhecê-la, disse Gabriel, estendendo a mão com um sorriso profissional caloroso. Ouvi coisas excelentes sobre seu trabalho. Marina apertou a mão dele, sentindo um ligeiro tremor nas próprias mãos. O prazer é meu, Sr. Almeida. Obrigada pela oportunidade. Não havia reconhecimento algum em seus olhos. Para Gabriel, ela era apenas uma arquiteta talentosa de Belo Horizonte, que poderia resolver um problema empresarial. Não havia memória alguma da garota de 17 anos que o havia observado de longe 8 anos atrás. Por favor, me chame de Gabriel. Vamos nos sentar? Estou ansioso para ver como vocês pretendem transformar este dinossauro em um exemplo de sustentabilidade. Marina sorriu, sentindo-se mais confiante. Este era seu território: arquitetura, sustentabilidade, inovação. Na verdade, Gabriel, acredito que este dinossauro tem um potencial incrível. Vou mostrar como podemos mantê-lo relevante pelos próximos 50 anos. Durante os 45 minutos seguintes, Marina se transformou. Toda a nervosidade inicial desapareceu conforme ela apresentava sua visão para a renovação da sede da Almeida Incorporações. Gabriel a observava atentamente, fazendo perguntas perspicazes e tomando notas em um tablet. A fachada atual, embora bonita, não aproveita o potencial energético do edifício, explicou Marina, apontando para os renders na tela. Nossa proposta inclui a instalação de painéis fotovoltaicos integrados que manterão a estética elegante, mas gerarão 40% da energia necessária para o funcionamento do prédio. Gabriel se inclinou para a frente, interessado. E quanto aos custos operacionais a longo prazo? É aqui que fica interessante. Marina virou para a próxima página da apresentação. O investimento inicial de 50 milhões será recuperado em 7 anos através da economia em energia, água e manutenção. Depois disso,
o edifício gerará economia líquida de aproximadamente 3 milhões anuais. Impressionante. E o cronograma? 24 meses para a conclusão completa, trabalhando por andares para que as operações da empresa não sejam interrompidas. Gabriel fez mais algumas perguntas técnicas sobre sistemas de ar-condicionado, estrutura e impacto ambiental. Marina respondeu a todas com segurança e detalhamento, demonstrando não apenas conhecimento teórico, mas experiência prática. Há uma coisa que me chama a atenção, disse Gabriel fechando o tablet e se recostando na cadeira. A maioria dos arquitetos que recebemos foca apenas nos aspectos técnicos e financeiros. Você parece entender que um prédio é mais do que isso. É sobre as pessoas que trabalham nele. Marina sentiu uma pontada de satisfação. Arquitetura sem humanidade é apenas engenharia cara. Notei que vocês têm uma alta taxa de retenção de funcionários, o que é raro no mercado atual. Um dos objetivos da renovação é criar espaços que façam as pessoas se sentirem ainda melhor em trabalhar aqui. Como assim? Áreas de descanso com luz natural, jardins verticais internos para melhorar a qualidade do ar, espaços flexíveis que se adaptam às necessidades das equipes, pequenos detalhes que fazem grande diferença no bem-estar dos funcionários. Gabriel assentiu lentamente, um sorriso genuíno substituindo a expressão profissional. Sabe, Marina, posso chamá-la de Marina. Há algo familiar em sua abordagem. É como se você entendesse não apenas o que precisamos, mas o que sonhamos alcançar. O coração de Marina saltou. Por um momento, ela se perguntou se ele poderia estar se lembrando de algo, mas logo percebeu que ele estava apenas se referindo à conexão profissional que haviam estabelecido durante a apresentação. Acredito que boa arquitetura começa com escutar verdadeiramente o cliente, respondeu mantendo o tom profissional. Bem, Marina, preciso ser honesto com você. Recebemos propostas de 5 escritórios diferentes, incluindo alguns dos mais renomados do país. Gabriel fez uma pausa, estudando o rosto dela. Mas sua proposta é, de longe, a mais completa e inovadora que vi. Você claramente fez sua lição de casa sobre nossa empresa, nossos valores, nossos objetivos. Pesquiso muito antes de aceitar qualquer projeto, disse Marina. Acredito que a arquitetura é sobre criar soluções que durem gerações. Exato. É exatamente isso que procuro em um parceiro para este projeto. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Marina, quero oferecer o projeto para seu escritório. Marina sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Sério? Completamente sério. Mas há uma condição. Gabriel se virou para encará-la. Este projeto é muito importante para mim pessoalmente. Representa o futuro da Almeida Incorporações. Preciso ter certeza de que teremos uma comunicação direta e eficiente. Gostaria que você coordenasse pessoalmente o projeto e fizesse reuniões quinzenais comigo para acompanhar o progresso. Claro, sem problema algum, Marina respondeu, tentando controlar a excitação em sua voz. Ótimo. Beatriz vai preparar os contratos para enviarmos ainda esta semana. Quando você poderia começar? Posso começar na semana que vem, se necessário. Perfeito. E Marina? Gabriel estendeu a mão novamente, mas desta vez o aperto foi mais caloroso, mais pessoal. Tenho um bom pressentimento sobre esta parceria. Acho que vamos trabalhar muito bem juntos. Enquanto Marina descia no elevador, segurando uma cópia assinada da proposta aprovada, ela mal conseguia acreditar no que havia acontecido. Não apenas havia conquistado o maior contrato de sua carreira, mas agora trabalharia diretamente com Gabriel Almeida por 2 anos. Do lado de fora do edifício, ela ligou para Fernanda. Fer, conseguimos, e você não vai acreditar no que mais aconteceu. Mas enquanto contava os detalhes para a sócia, Marina não mencionou a sensação estranha que tivera quando Gabriel disse que havia algo familiar em sua abordagem, nem como o coração havia disparado quando ele sugeriu que trabalhariam diretamente juntos. Algumas promessas do coração, pensou, têm formas misteriosas de se cumprir. 2 semanas depois, Marina estava instalada em um escritório temporário no 28º andar da Almeida Incorporações. A sala tinha uma vista parcial da cidade e estava equipada com tudo o que precisava: computadores de última geração, mesa de desenho
e uma cafeteira que rapidamente se tornou sua melhor amiga durante as longas jornadas de trabalho. Bom dia, Marina. Beatriz apareceu na porta com um sorriso. Gabriel quer saber se você pode subir para a primeira reunião de acompanhamento. Ele está no escritório dele, 302º andar. Marina salvou o arquivo que estava trabalhando, um detalhamento do sistema de captação de energia solar, e pegou sua pasta com os relatórios das 2 semanas iniciais. Havia mergulhado de cabeça no projeto, coordenando estudos de viabilidade, reuniões com fornecedores e análises estruturais detalhadas. O escritório de Gabriel ocupava um canto do 302º andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era elegante, mas não ostensiva. Móveis de madeira de demolição, algumas plantas e uma impressionante coleção de maquetes de projetos da empresa espalhadas por estantes de vidro. Marina, entre! Como está sendo sua primeira quinzena conosco? Gabriel se levantou da mesa, vestindo uma camisa social branca sem gravata, com as mangas arregaçadas, uma versão mais descontraída do empresário formal que ela havia conhecido na primeira reunião. Intensa, mas produtiva, respondeu Marina, notando como a luz natural do escritório destacava os detalhes do rosto dele. Tenho várias atualizações para você. Ótimo. Mas antes, posso perguntar como está sendo a adaptação a São Paulo? Sei que é uma mudança grande sair de Belo Horizonte. A pergunta a pegou desprevenida. Marina não esperava que ele se lembrasse de onde ela vinha, muito menos que se preocupasse com sua adaptação pessoal. Está sendo interessante. São Paulo é intensa, muito diferente do ritmo de Belo Horizonte, mas estou gostando dos desafios. E onde você está se hospedando? Em um apart-hotel em Pinheiros, perto o suficiente para não perder muito tempo no trânsito, mas longe o suficiente para ter alguma tranquilidade no fim do dia. Gabriel assentiu. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, recomendações de restaurantes, médicos, qualquer emergência, não hesite em pedir. Quero que você se sinta bem aqui. Marina sentiu uma pontada de calor no peito. Havia algo genuinamente carinhoso na preocupação dele, que ia além da cortesia profissional normal. Obrigada, Gabriel. Isso significa muito. Agora me conte sobre o progresso do projeto. Durante a hora seguinte, Marina apresentou os avanços, aprovações preliminares dos órgãos ambientais, orçamentos detalhados dos fornecedores de painéis solares e cronograma atualizado, baseado nas análises estruturais. Impressionante, disse Gabriel folheando os relatórios. Você está 2 dias adiantada no cronograma original. Gosto de trabalhar com margem de segurança e, honestamente, estou muito animada com este projeto. É o tipo de desafio que todo arquiteto sonha ter. Gabriel a observou por um momento, com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? O coração dela acelerou ligeiramente. Claro. O que a fez escolher a arquitetura sustentável especificamente? Não é exatamente o caminho mais fácil na profissão. Marina pensou na resposta. Não podia dizer que tudo havia começado com uma promessa feita aos 17 anos, depois de vê-lo falar sobre construções que durassem gerações. Cresci em uma cidade pequena, onde você sente a conexão com a natureza de forma muito direta. Quando vim estudar em Belo Horizonte, vi como as construções podiam tanto destruir quanto preservar o meio ambiente. Percebi que a arquitetura é uma responsabilidade enorme. Cada edifício que projetamos vai estar lá por décadas, impactando milhares de pessoas e o planeta. E quando você descobriu que tinha talento para isso? Na faculdade, no 3º ano, tive um professor que nos desafiou a reprojetar um edifício antigo para torná-lo sustentável. Passei semanas no projeto, estudando cada detalhe, cada possibilidade. Quando apresentei, ele disse que eu havia pensado não apenas como arquiteta, mas como alguém que realmente se importava com o futuro das pessoas que usariam aquele espaço. Gabriel sorriu. Imagino que seja a mesma paixão que vejo quando você fala sobre nosso projeto. É exatamente isso. Este projeto tem potencial para influenciar toda uma geração de construções corporativas no Brasil. É uma responsabilidade que não tomo levemente. Sabe, Marina, há algo em você. Gabriel parou como se fosse dizer algo pessoal demais. Depois balançou a cabeça.
Desculpe, acho que estou divagando. Você me lembra alguém que conheci há muito tempo, alguém que também falava sobre construir coisas que durassem gerações. O pulso de Marina disparou. Seria possível que ele estivesse começando a se lembrar? É uma filosofia importante, eu acho, conseguiu responder. Sim, é mesmo. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Marina, posso sugerir algo? Que tal almoçarmos juntos na próxima semana? Não para falar de trabalho, mas para que eu conheça melhor a arquiteta brilhante que está transformando minha sede. Marina sentiu como se estivesse flutuando. Claro, seria ótimo. Perfeito. Beatriz vai marcar conosco. E Marina, ele se virou para encará-la novamente. Obrigado por trazer tanta energia e competência para este projeto. Está sendo ainda melhor do que eu imaginava. Na quarta-feira seguinte, Gabriel levou Marina para almoçar no Fasano, um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo. Marina havia escolhido um vestido midi azul marinho e sapatos baixos. Elegante, mas confortável. Queria parecer profissional, mas não excessivamente formal para um almoço que, segundo Gabriel, não era sobre trabalho. Espero que goste de comida italiana, disse Gabriel, enquanto o Métrios conduzia para uma mesa reservada próxima à janela. Adoro. Embora confesse que estou um pouco intimidada. Este não é exatamente o tipo de restaurante que frequento em Belo Horizonte. Gabriel riu. Para ser honesto, também não venho aqui com frequência. Geralmente almoço na própria empresa ou em algum lugar mais simples, mas pensei que seria uma oportunidade de sair da rotina. Durante o aperitivo, a conversa fluiu naturalmente. Gabriel perguntou sobre a família de Marina, seus hobbies, como havia sido crescer no interior de Minas Gerais. Marina, por sua vez, descobriu que Gabriel tocava piano nas horas livres, que adorava a literatura brasileira e que sentia falta da simplicidade da infância antes de assumir as responsabilidades da empresa. Você tem irmãos? Perguntou Marina. Tenho uma irmã mais nova, Larissa. Ela mora em Londres, trabalha com arte contemporânea. Sempre foi a rebelde da família. Meus pais queriam que ela entrasse na empresa, mas ela disse que preferia criar beleza em vez de construir paredes. Gabriel sorriu com carinho. E você? Filha única. Meus pais sempre fizeram de tudo para me dar as oportunidades que eles não tiveram. Meu pai é mecânico, minha mãe professora de ensino fundamental. Gente simples, mas que me ensinou que trabalho duro e sonhos grandes não são incompatíveis. Eles devem estar muito orgulhosos de você. Estão. Minha mãe sempre diz que eu sou a prova de que vale a pena acreditar nos filhos, mesmo quando eles fazem promessas impossíveis. Gabriel inclinou a cabeça, interessado. Promessas impossíveis? Marina sentiu o sangue subir para o rosto. Por que havia mencionado isso? Ah, você sabe como são os adolescentes, sempre fazendo planos grandiosos para o futuro. Como quais? Marina respirou fundo. Não podia contar a verdade, mas também não queria mentir completamente. Quando eu tinha 17 anos, fui a um evento beneficente no Rio de Janeiro com minha tia. Era meu primeiro contato com aquele mundo de negócios, arquitetura corporativa, projetos grandiosos. Voltei para casa dizendo que um dia trabalharia nos maiores projetos do país. E olha só onde você está agora, disse Gabriel, sorrindo. Talvez não fosse tão impossível assim. Talvez não. O prato principal chegou, e Gabriel mudou o assunto para livros. Descobriram que ambos adoravam Machado de Assis e que Marina estava relendo Dom Casmurro em seus momentos livres. Capitu é culpada ou inocente? Perguntou Gabriel com um sorriso brincalhão. Inocente, obviamente. Bentinho é que era um ciumento paranoico que destruiu a própria felicidade com suspeitas infundadas. Interessante. A maioria das pessoas que conheço acha que ela traiu, porque a maioria das pessoas lê a história pela perspectiva dele, sem questionar se ele é um narrador confiável. Machado de Assis era genial. Escreveu uma história sobre como os ciúmes podem distorcer completamente nossa percepção da realidade. Gabriel a observou com admiração. Nunca havia pensado por esse ângulo. Você me faz querer reler o livro. Deveria. É completamente diferente quando você questiona tudo que Bentinho diz. A sobremesa chegou. Um tiramisu delicioso. E a conversa continuou fluindo. Marina descobriu que Gabriel era mais complexo do que imaginara. Sim, ele era um empresário bem-sucedido e focado,
Mas também era alguém que se preocupava genuinamente com as pessoas, que sentia o peso das responsabilidades e que às vezes questionava se havia escolhido a vida certa ou simplesmente seguido as expectativas familiares. "Posso fazer uma confissão?", disse Gabriel quando estavam terminando o café. "Claro, quando decidi renovar a sede da empresa, não era apenas sobre sustentabilidade ou economia de custos. Era sobre legacy, sabe? Meu pai construiu a Almeida Incorporações do zero, transformou-a em uma das maiores construtoras do país, mas eu queria que ela representasse algo mais. Queria que fosse sobre o futuro, sobre responsabilidade, sobre deixar o mundo melhor do que encontramos." Marina sentiu uma emoção intensa. Era exatamente assim que se sentia sobre arquitetura. "E você acha que estamos conseguindo isso? Com você conduzindo o projeto?" "Tenho certeza absoluta." Gabriel fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. "Marina, posso dizer algo que talvez seja inappropriate para uma conversa profissional?" O coração dela acelerou. "O quê?" "Você me inspira. Há algo na sua paixão pelo trabalho, na forma como você vê as possibilidades onde outros veem apenas problemas. Me lembra porque me apaixonei por construção no primeiro lugar." Marina sentiu como se o mundo tivesse parado por um momento. Não eram palavras de amor, nem sequer pessoais, mas havia uma intimidade ali que ia além da relação profissional. "Gabriel, Obrigada. Trabalhar neste projeto tem sido um dos maiores privilégios da minha carreira." "Bom, então estamos quites." Ele sorriu, mas havia algo mais profundo em seus olhos. "Marina, posso sugerir que façamos isso regularmente? Não apenas as reuniões de acompanhamento, mas conversas como esta. Acho que trabalharemos ainda melhor se nos conhecermos como pessoas, não apenas como profissionais." "Eu adoraria isso." Enquanto voltavam para a empresa no carro de Gabriel, Marina olhava pela janela as ruas movimentadas de São Paulo e se perguntava se estava vivendo em um sonho. O homem que havia admirado de longe por 8 anos não apenas estava trabalhando com ela, mas parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa. Talvez, pensou ela, algumas promessas do coração realmente fossem possíveis, mesmo que tomassem caminhos completamente diferentes dos que imaginávamos. Um mês havia se passado desde que Marina começara a trabalhar na Almeida Incorporações. As reuniões quinzenais com Gabriel haviam se tornado o ponto alto de suas semanas, e ela se pegava ansiosa por cada encontro. Naquela sexta-feira chuvosa de abril, ela estava no escritório dele revisando os projetos dos novos jardins verticais, quando Gabriel fez uma pergunta inesperada. "Marina, posso te mostrar uma coisa?" Ele se levantou e foi até uma estante pegando um álbum de fotos. São registros de alguns eventos da empresa ao longo dos anos. Marina sentiu um frio na barriga, mas manteve a expressão neutra. "Claro." Gabriel se sentou ao lado dela no sofá de couro, abrindo o álbum. As primeiras páginas mostravam inaugurações de prédios, cerimônias de lançamento, fotos com políticos e empresários. Então ele virou uma página e Marina quase parou de respirar. Era uma foto do evento beneficente no Rio de Janeiro, 8 anos atrás. "Este foi um dos primeiros eventos importantes que participei sozinho representando a empresa", disse Gabriel, apontando para sua versão mais jovem na foto. "Eu estava nervoso, tentando causar uma boa impressão nos investidores." Marina viu a si mesma no fundo da foto. Uma garota de 17 anos com vestido azul marinho, olhando na direção de Gabriel com uma expressão que agora lhe parecia embaraçosamente óbvia. Seu coração disparou. "Foi um evento bonito", conseguiu dizer, tentando manter a voz natural. "Sabe, é engraçado." Gabriel estudou a foto mais atentamente. "Há algumas semanas, desde que começamos a trabalhar juntos, tenho tido uma sensação estranha de déjà-vu. Como se já te conhecesse de algum lugar." Marina sentiu as palmas das mãos suando. "Talvez seja porque trabalhamos bem juntos. Algumas pessoas têm química profissional natural. Talvez." Gabriel continuou olhando a foto, depois olhou para Marina. "Mas é mais do que isso. É na forma como você me entende quando falo sobre legacy, sobre construir para as próximas gerações. É raro encontrar alguém que compartilhe essa visão tão profundamente." Antes que Marina pudesse responder, a secretária de Gabriel bateu na porta. "Gabriel, desculpe interromper, mas sua ex-noiva está aqui. Diz que é urgente." O clima na sala mudou instantaneamente.
Gabriel fechou o álbum com uma expressão que Marina nunca havia visto, uma mistura de irritação e cansaço. Isabela está aqui? Não marcamos nada. Ela insistiu que era sobre o apartamento que vocês compraram juntos. Gabriel suspirou profundamente. Peça para ela esperar na sala menor. Eu desço em 5 minutos. Virou-se para Marina com uma expressão apologética. Marina, desculpe. Posso resolver isso rapidamente e voltarmos à reunião? Claro, sem problema. Na verdade, posso ir embora e terminamos isso segunda-feira. Não, por favor, fique. Será só alguns minutos, prometo. Depois que Gabriel saiu, Marina ficou sozinha no escritório, tentando processar o que havia acontecido. Ex-noiva. Ela não sabia que Gabriel havia sido noivo de alguém. Nas pesquisas que fizera sobre ele ao longo dos anos, nunca havia encontrado informações sobre relacionamentos sérios. Sem conseguir resistir à curiosidade, ela se aproximou da janela que dava vista para o andar de baixo e conseguiu ver parcialmente a sala de reuniões menor. Uma mulher loira, elegante, gesticulava animadamente enquanto falava com Gabriel. Ela usava um vestido vermelho caro e joias que brilhavam mesmo à distância. Marina se afastou da janela, sentindo-se culpada por espionar. E, ao mesmo tempo, uma pontada de algo que não queria admitir que era ciúme. 20 minutos depois, Gabriel voltou ao escritório com uma expressão tensa. Desculpe a demora, Marina. Questões pessoais complicadas. Está tudo bem? Gabriel se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Isabela e eu terminamos o noivado há 6 meses. Ainda temos algumas questões financeiras para resolver, mas ela, às vezes, faz drama desnecessário. Marina não sabia o que dizer. Era óbvio que Gabriel não queria falar sobre isso, mas também parecia que precisava desabafar com alguém. Quer falar sobre isso? Ofereceu gentilmente. Gabriel a olhou com surpresa, como se não esperasse a pergunta. Você realmente quer ouvir sobre meus problemas pessoais? Somos parceiros neste projeto, Gabriel. E, bem, também somos amigos, não somos? Algo na expressão dele se suavizou. Sim, somos. E sabe de uma coisa? Faz tempo que não tenho alguém para conversar sobre essas coisas. Gabriel contou que o relacionamento com Isabela havia durado 3 anos, mas que sempre se sentira como se estivessem vivendo vidas paralelas. Ela vinha de uma família de empresários tradicionais e parecia mais interessada no status e nas aparências do que em construir algo verdadeiramente significativo juntos. O fim do noivado foi difícil? Perguntou Marina, tentando soar casual. Honestamente, foi um alívio. Percebi que estava tentando forçar um relacionamento que não tinha a base emocional que eu precisava. Isabela é uma pessoa boa, mas nós queríamos coisas diferentes da vida. E o que você quer da vida? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Quero construir algo que tenha significado. Quero encontrar alguém que entenda que sucesso não é só sobre dinheiro ou status social, mas sobre fazer a diferença. Quero... Ele parou, olhando diretamente para Marina. Quero encontrar alguém que olhe para um projeto como este e entenda que estamos literalmente construindo o futuro. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois esperava. Marina sentiu que estava no limite de revelar seus verdadeiros sentimentos, e Gabriel parecia estar lutando contra algo que não conseguia nomear. Marina, disse ele mais baixo, posso fazer uma pergunta estranha? Claro. Você já teve a sensação de que algumas pessoas entram em nossas vidas por um motivo específico? Como se o universo estivesse conspirando para que certas conexões aconteçam? Marina mal conseguiu respirar. Sim, já senti isso. É assim que me sinto sobre nossa parceria, como se você tivesse aparecido exatamente quando eu precisava de alguém que entendesse minha visão. Naquele momento, Marina soube que estava perigosamente perto de se apaixonar por Gabriel Almeida novamente, mas desta vez como a mulher que havia se tornado, não como a garota que costumava ser. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao escritório para encontrar uma atmosfera estranha no andar. Os funcionários sussurravam em pequenos grupos, e Beatriz parecia particularmente tensa quando a cumprimentou. Marina, o Gabriel precisa falar com você urgentemente. Ele está na sala de reuniões do 31º andar. Aconteceu alguma coisa? É melhor ele mesmo explicar. Marina subiu um andar com o coração apertado. Na sala de reuniões,
encontrou Gabriel ao lado de um homem mais velho que ela reconheceu imediatamente das fotos nos jornais. Roberto Almeida, o fundador da empresa e pai de Gabriel. Marina, esta é meu pai, Roberto Almeida. Pai, esta é Marina Santos, a arquiteta responsável pela renovação. Roberto Almeida era um homem imponente de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e um olhar penetrante que parecia avaliar Marina desde o momento em que ela entrou na sala. Senhora Santos, ouvi muito sobre seu trabalho, disse Roberto, apertando sua mão com firmeza. Mas preciso discutir algumas preocupações sobre o projeto. Gabriel se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Pai, já conversamos sobre isso. Gabriel, você pode nos dar alguns minutos sozinhos? Disse Roberto, em um tom que não admitia discussão. Após Gabriel sair, claramente contrariado, Roberto se virou para Marina com uma expressão séria. Senhora Santos, vou ser direto com você. Recebi informações de que meu filho está desenvolvendo um interesse pessoal em você que vai além da relação profissional. Marina sentiu o sangue subir para o rosto. Senhor Almeida, posso assegurar que minha relação com Gabriel é estritamente profissional. Talvez da sua parte sim, mas conheço meu filho há 33 anos. Ele nunca se envolveu pessoalmente com projetos da forma como está se envolvendo com este. Nunca levou fornecedores para almoçar no Fazano. Marina percebeu que Roberto tinha informações detalhadas sobre os movimentos de Gabriel. Provavelmente monitorava tudo o que o filho fazia. Senhor Almeida, não entendo qual é o problema. O projeto está adiantado dentro do orçamento e Gabriel parece satisfeito com os resultados. O problema, Senhora Santos, é que Gabriel acabou de sair de um noivado complicado há 6 meses. Isabela Montenegro é filha de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Nossa parceira em diversos empreendimentos. O término já causou tensões nos negócios. Roberto se aproximou da janela, de costas para Marina. Gabriel precisa de foco neste momento da vida dele, não de distrações românticas com, perdão pela franqueza, alguém de fora do nosso círculo social. A raiva começou a crescer no peito de Marina. Senhor Almeida, com todo respeito, não sou uma distração. Sou uma arquiteta qualificada que está entregando excelentes resultados para a sua empresa. Não duvido da sua competência profissional, mas Marina, posso chamá-la de Marina, você é uma mulher inteligente, deve entender que pessoas como nós temos certas responsabilidades sociais, certas expectativas. Responsabilidades sociais? Roberto se virou para encará-la. Gabriel não é apenas meu filho. Ele é o futuro da Almeida Incorporações, uma empresa que emprega mais de 5.000 pessoas e tem parcerias com as principais famílias empresariais do país. Suas escolhas pessoais afetam não apenas ele, mas centenas de outras pessoas. Marina respirou fundo, tentando controlar a raiva crescente. E o que exatamente o senhor está sugerindo? Estou sugerindo que você termine o projeto como planejado, mas mantenha uma distância pessoal apropriada do meu filho, pelo bem dele e pelo bem de todos os envolvidos. E se eu me recusar? Roberto sorriu, mas era um sorriso frio. Senhora Santos, você é uma arquiteta talentosa. Tenho certeza de que encontrará muitas outras oportunidades no mercado. Mas este projeto específico... Bem, contratos podem ser revistos quando surgem complicações imprevistas. A ameaça estava clara. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não apenas estava sendo ameaçada de perder o maior projeto de sua carreira, mas Roberto estava deixando claro que ela nunca seria considerada boa o suficiente para o filho dele. Entendo perfeitamente a mensagem, Sr. Almeida. Ótimo, não precisa responder agora. Apenas pense no que conversamos. Roberto se dirigiu para a porta, mas antes de sair se virou para Marina mais uma vez. E, Senhora Santos, Gabriel não pode saber sobre esta conversa. Seria prejudicial para o relacionamento entre pai e filho. Sozinha na sala de reuniões, Marina se sentou pesadamente em uma das cadeiras, sentindo as mãos tremendo ligeiramente. Em questão de minutos, toda a magia das últimas semanas havia se transformado em uma realidade cruel. Ela era uma arquiteta competente, mas nunca seria considerada adequada para o mundo de Gabriel. Pior ainda, agora precisava escolher entre sua integridade pessoal e a maior oportunidade profissional de sua vida. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida frenética,
indiferente ao drama pessoal que se desenrolava no 31º andar da Almeida Incorporações. Marina olhou para os projetos espalhados sobre a mesa. Meses de trabalho, sonhos profissionais e a promessa de transformar algo importante. Então pensou em Gabriel, na forma como ele sorria quando falava sobre Legacy, na conexão genuína que havia crescido entre eles. Como escolher entre o coração e a carreira quando ambos pareciam impossíveis de ter? Durante 3 dias, Marina evitou Gabriel. Cancelou a reunião quinzenal alegando problemas técnicos que precisava resolver. Respondeu apenas e-mails estritamente profissionais e passou a almoçar fora do edifício para evitar encontros casuais. Cada momento longe dele era uma tortura, mas ela precisava de tempo para pensar. Na quarta-feira à noite, estava em seu apart-hotel revisando orçamentos quando recebeu uma mensagem de Gabriel. Marina, você está bem? Sinto que algo mudou. Fiz algo errado? Ela ficou olhando para a mensagem por vários minutos antes de responder. Está tudo bem, apenas focada no projeto. A resposta dele veio imediatamente. Posso subir? Estou no lobby do seu hotel. O coração de Marina disparou. Gabriel estava ali embaixo. Ela olhou para si mesma no espelho, cabelos bagunçados, moletom velho da faculdade, sem maquiagem. Não era assim que queria que ele a visse, mas também não podia mandá-lo embora. Apartamento 812, respondeu. 10 minutos depois, Gabriel bateu na porta. Quando Marina abriu, ele estava ali com uma expressão preocupada, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada e o cabelo ligeiramente bagunçado. Marina, o que está acontecendo? Nos últimos dias você parece estar me evitando. Entre, disse ela, se afastando da porta. O apart-hotel era pequeno, mas aconchegante. Gabriel olhou ao redor, notando os projetos espalhados sobre a mesa, os livros de arquitetura nas prateleiras, uma foto de Marina com os pais na estante. Quer um café? Na verdade, quero uma resposta honesta. Fiz algo que te incomodou? Marina se virou para encará-lo. Naquele momento, vendo a preocupação genuína em seus olhos, ela quase contou tudo. Sobre a promessa dos 17 anos, sobre a conversa com Roberto, sobre como estava se apaixonando por ele a cada dia que passava. Gabriel, sua família, eles aprovam nosso trabalho juntos? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Por que pergunta isso? Só curiosidade. É um projeto muito importante, imagino que seu pai acompanhe de perto. Gabriel suspirou e se sentou no pequeno sofá. Meu pai tem opiniões sobre tudo que faço, profissional e pessoalmente. Mas, Marina, este é meu projeto, minha decisão, minha empresa para liderar. Mas ainda é a empresa da família dele. Sim, e isso às vezes complica as coisas. Gabriel olhou para ela com uma intensidade nova. Marina, isso tem a ver com Isabela? Você ficou estranha depois que ela apareceu no escritório. Marina sentiu que estava no limite. Ou contava a verdade, ou mentia completamente. Gabriel, posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você já teve a sensação de que conhece alguém há muito mais tempo do que realmente conhece? Gabriel se inclinou para a frente. Por que pergunta isso? Porque é assim que me sinto sobre você. Como se nossa conexão fosse mais profunda do que algumas semanas de trabalho juntos. O silêncio que se seguiu foi intenso. Gabriel se levantou e caminhou até ela, parando a uma distância que era próxima demais para ser apenas profissional. Marina, eu também sinto isso, desde o primeiro dia, como se você fosse familiar de alguma forma. Gabriel, posso confessar algo? Nos últimos dias, desde que você ficou distante, percebi que sinto sua falta não apenas como arquiteta, mas como pessoa. Sinto falta das nossas conversas, dos seus sorrisos, da forma como seus olhos brilham quando você fala sobre seus projetos. Marina sentiu lágrimas se formando. Gabriel, isso é complicado. Por quê? Somos 2 adultos solteiros que trabalham bem juntos e claramente gostam da companhia um do outro. Porque pessoas como eu não ficam com pessoas como você, disse ela, ecoando inconscientemente as palavras de Roberto. Gabriel franziu a sobrancelha. O que você quer dizer com pessoas como você e pessoas como eu? Você sabe o que quero dizer. Na verdade, não sei. Esclarece para mim. Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Gabriel, há 8 anos, quando eu tinha 17 anos, fui a um evento beneficente no Rio de Janeiro. Vi você pela primeira vez.
Você estava falando sobre construir coisas que durassem gerações e eu fiz uma promessa silenciosa de que um dia me casaria com você. Gabriel arregalou os olhos, recuando ligeiramente. Eu sei que parece loucura, continuou Marina rapidamente. Era uma adolescente com uma paixonite impossível. Mas aquela promessa me motivou a estudar, a me especializar, a me tornar alguém digna de trabalhar com você. Quando soube da oportunidade de trabalhar na Almeida Incorporações, não foi coincidência. Foi um objetivo que persegui por 8 anos. Você esteve naquele evento? Estava. Uma garota de vestido azul marinho, observando você de longe. Gabriel voltou à memória. Lentamente, começou a se lembrar de fragmentos daquela noite. O evento, as conversas sobre arquitetura sustentável e uma garota jovem que ele havia notado brevemente, que parecia estar prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Meu Deus, sussurrou. Era você. Era. E agora entende por que isso é complicado? Você nunca me contratou. Contratou uma arquiteta competente. Mas eu sempre tive motivações pessoais que você desconhecia. Gabriel passou as mãos pelo cabelo, tentando processar a informação. Marina, isso muda tudo. O coração dela se partiu ligeiramente. Eu sei. Vou terminar o projeto e depois... Não. Gabriel interrompeu, se aproximando dela novamente. Muda tudo porque agora entendo por que me sinto tão conectado com você. Porque tenho a sensação de que já nos conhecemos há muito tempo. Gabriel. Marina, você acha que sou o tipo de pessoa que se deixaria influenciar por motivações ocultas se o trabalho não fosse excepcional? Você acha que ofereceria o maior projeto da empresa para alguém que não merecesse apenas por causa de uma paixão adolescente? Marina não sabia o que responder. Você conquistou este projeto por mérito próprio. A garota de 17 anos pode ter plantado uma semente, mas a mulher de 25 anos colheu os frutos com trabalho duro e talento. Gabriel pegou as mãos dela entre as suas. E sabe de uma coisa? Estou impressionado com a sua coragem de perseguir um sonho aparentemente impossível e transformá-lo em realidade através do seu próprio esforço. 2 dias depois, Gabriel pediu para Marina subir ao seu escritório para uma reunião urgente. Quando ela chegou, encontrou Roberto Almeida novamente presente, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Marina, disse Gabriel, ficando de pé quando ela entrou. Meu pai tem algo para dizer. Roberto se aproximou de Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Senhora Santos, preciso me desculpar. Gabriel me contou sobre a conversa que tivemos na semana passada. Marina olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente. Senhor Almeida, não precisa... Preciso, sim. Interferi em algo que não era da minha conta e usei métodos questionáveis para tentar controlar a vida pessoal do meu filho. Roberto fez uma pausa. Gabriel me explicou sobre sua história, sobre como você chegou até aqui. Devo admitir que estou impressionado. Pai teve uma conversa reveladora com Isabela ontem, explicou Gabriel. Descobriu algumas coisas sobre o término do nosso noivado que mudaram sua perspectiva. Roberto assentiu. Isabela admitiu que estava mais interessada no status de ser esposa de um empresário bem-sucedido do que em Gabriel como pessoa. Ela nem sequer sabia que ele tocava piano, ou que adorava literatura brasileira. E então ele percebeu, continuou Gabriel, olhando diretamente para Marina, que estava defendendo o tipo errado de pessoa e atacando exatamente o tipo de mulher que sempre esperou que eu encontrasse. Marina sentiu lágrimas se formando. Gabriel. Marina, disse Roberto, com um tom muito mais caloroso. Você perseguiu um sonho por 8 anos e se transformou na pessoa que precisava ser para alcançá-lo. Isso não é sorte ou manipulação. Isso é determinação, trabalho duro e visão de futuro. São exatamente as qualidades que procuramos na família Almeida. Gabriel se aproximou de Marina. E há mais uma coisa. Depois que você contou sobre o evento no Rio, fui atrás de fotos daquela noite. Encontrei uma onde você aparece ao fundo. Ele pegou uma foto ampliada sobre sua mesa. Quero que você veja seu próprio rosto nesta foto. Vê a determinação ali? Vê a força? Não era apenas uma paixonite adolescente. Era uma garota que sabia reconhecer algo especial e teve coragem de transformar essa visão em realidade. Marina olhou para a foto e viu a si mesma com 17 anos, mas agora com outros olhos.
Não era a expressão de uma adolescente apaixonada, mas de alguém que havia reconhecido um futuro possível e decidido lutar por ele. Gabriel, ainda acho que isso tudo é complicado demais. Marina, ele pegou as mãos dela, exatamente como havia feito 2 dias antes. Você quer saber o que é realmente complicado? É conhecer alguém há apenas algumas semanas e sentir como se tivesse encontrado a pessoa que estava procurando a vida toda. Gabriel, deixa eu terminar. Você passou 8 anos se preparando para este momento. Eu passei 8 anos sem saber o que estava procurando até te conhecer. Talvez o destino realmente exista, ou talvez você tenha criado seu próprio destino. Não importa. O que importa é que estamos aqui agora, 2 pessoas que se conectaram de forma real e verdadeira. Roberto pigarreou discretamente. Se me permitem, vou deixá-los conversarem sozinhos. Marina, espero que possa me perdoar pela conversa da semana passada. E espero que aceite um convite para jantar conosco domingo. Quero que conheça melhor nossa família. Depois que Roberto saiu, Gabriel e Marina ficaram sozinhos no escritório, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons laranja e rosa. Marina, você não precisa responder agora, mas preciso dizer uma coisa. Nestes 2 meses trabalhando juntos, você não apenas transformou o projeto da sede, você transformou minha perspectiva sobre o que quero da vida. Como assim? Você me lembrou porque me apaixonei por arquitetura quando era criança. Me mostrou que é possível ser bem-sucedido nos negócios sem perder a alma. Me fez querer construir não apenas prédios, mas um futuro que tenha significado. Gabriel se aproximou mais e me fez perceber que quero compartilhar esse futuro com alguém que entenda que algumas das melhores coisas da vida valem a pena esperar 8 anos. Marina sentiu as lágrimas finalmente caindo. Gabriel, aquela promessa que fiz aos 17 anos era sobre se casar comigo, não era? Ela assentiu sem conseguir falar. Gabriel sorriu enxugando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Então talvez seja a hora de começarmos a planejar como cumprir essa promessa. Quando ele a beijou suavemente, ali no escritório com vista para toda São Paulo, Marina soube que algumas promessas do coração realmente se cumpriam. Não porque o destino era mágico, mas porque algumas pessoas tinham coragem suficiente para transformar sonhos impossíveis em realidade através de trabalho, dedicação e fé. 8 anos depois, a garota que havia prometido algo impossível havia se tornado a mulher que o tornou possível. 6 meses depois, no jardim da casa dos pais de Marina, em Minas Gerais, Gabriel Almeida pediu Marina Santos em casamento com um anel que ele mesmo havia desenhado, inspirado nos jardins verticais que ela criara para a sede da empresa. E quando ela disse sim, soube que algumas promessas valem a pena uma vida toda de preparo. 2 anos depois, Marina e Gabriel se casaram em uma cerimônia simples, mas significativa, na sede renovada da Almeida Incorporações, no jardim suspenso do 3º andar, com vista para São Paulo. A promessa de uma garota de 17 anos havia se tornado a realidade de uma mulher de 27 anos, que aprendeu que os sonhos mais impossíveis são apenas aqueles que exigem mais coragem e determinação para se tornarem verdade.